Uma pescaria. A Polícia Militar localiza 2 plantações com quase 2.000 pés de maconha nos municípios de Mãe do Rio e em São Francisco do Pará. Em Belém, o flagrante do furto da fiação de um painel de publicidade em plena Avenida Visconde de Souza Franco. E no futebol, a expectativa para Paysandu e Confiança logo mais na Curuzu pela Série C. A partir de agora, no JL2. Dois irmãos morreram em um naufrágio no rio Xingu, em Anapu, no sudoeste paraense. A embarcação em que eles estavam apresentou uma pane durante uma pescaria. Os corpos das vítimas, que eram do interior do Espírito Santo, foram localizados neste fim de semana. Uma pescaria entre amigos se transformou em uma tragédia. O naufrágio aconteceu em uma cachoeira do rio Xingu, em Anapu. Um grupo de amigos do estado do Espírito Santo fez a viagem para conhecer a região. Mas na última sexta-feira, um acidente com uma embarcação causou a morte de 2 homens. Na embarcação estavam 3 pessoas, o piloto e os 2 irmãos. Eles participavam de uma pescaria entre amigos. A suspeita é que a embarcação teria apresentado uma pane no motor e foi levada pela correnteza. O piloto conseguiu pular da voadeira e se salvou, mas os 2 irmãos não teriam conseguido sair da embarcação e desapareceram nas águas. As buscas às vítimas foram feitas por 4 bombeiros do 9º Grupamento de Altamira. Um dos corpos foi encontrado no sábado, o segundo corpo foi localizado na manhã de domingo. Eles foram entregues ao IML e encaminhados para necropsia em Altamira. Os corpos foram liberados nesta segunda-feira. As vítimas naturais do estado do Espírito Santo foram identificadas como Gerson Peterle e Itamar Peterle. A família deverá fazer o traslado dos corpos para São Bento de Urânia, que é um distrito rural do município de Alfredo Chaves, localidade em que eles viviam, onde deverá ser realizado o sepultamento. Uma tristeza, né? A região do rio Xingu é uma parte do estado muito procurada para a pesca esportiva e acontece essa tragédia. A Polícia Civil informou que a delegacia de Anapu apura as circunstâncias do acidente com a embarcação e que perícias já foram solicitadas para auxiliar nestas investigações. E o Corpo de Bombeiros resgatou um banhista que quase se afogou na praia de Ajuruteua, em Bragança, nordeste do estado. O salvamento foi no domingo. Segundo os militares, o homem entrou no mar apresentando sinais de embriaguez. Ele acabou perdendo o controle na água e precisou de ajuda. A intervenção rápida da equipe de guarda-vidas evitou o afogamento e o banhista foi retirado do mar com vida e em segurança, apesar da grande dificuldade, como a gente observa aí. Por causa do incidente, os bombeiros reforçaram o alerta para os riscos de misturar bebida alcoólica e o banho de mar ou de rio, porque ao consumir bebida alcoólica você reduz muito os seus reflexos e aí em uma situação de maresia, como a gente está percebendo aí na praia de Ajuruteua, tudo fica muito mais perigoso e delicado. Consciência, por favor. A Marinha abriu um inquérito para investigar um vazamento de óleo em Alter do Chão, no oeste do estado. O problema foi causado por uma embarcação na região do Lago Verde. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o óleo na água do rio Tapajós logo depois do acidente. A embarcação estava ancorada na região do Lago Verde, em Alter do Chão, quando adernou. Segundo o proprietário, uma falha na bomba d'água do barco provocou o vazamento. Essa falha foi detectada anteontem. Ontem nós adquirimos o equipamento para ser trocado hoje de manhã. Felizmente, antes disso, a gente teve uma notícia trágica, né, que só nos ocasionou danos materiais. Então, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande de poder fazer os reparos, as manutenções, nossa documentação, o credenciamento da nossa equipe. Então, realmente é algo que deixa a gente muito triste, né? A área onde ocorreu o acidente é muito procurada pelos turistas por conta das belezas naturais. Quem trabalha na praia ficou preocupado. Nós perdemos venda, né? A água fica tão suja e aí não tem como os banhistas virem e a gente perde a venda por esse motivo. Não é a primeira vez que vaza óleo
Já tivemos denúncias, já fizemos, barraqueiros já se reuniram, já vamos atrás e esse problema continua. Uma operação com a ajuda de voluntários foi montada para retirar a embarcação da água. A Marinha do Brasil vistoriou a área e abriu um inquérito para apurar as causas do vazamento. Prejuízos para quem vive do turismo e também danos para o meio ambiente, para todo o ecossistema. A Secretaria de Meio Ambiente disse que também está apurando o caso e que vai tomar as medidas necessárias. O fim de semana foi marcado por graves acidentes nas estradas do Pará. Hoje de manhã, um motociclista ficou gravemente ferido depois de colidir com um ônibus na BR-163 entre Santa Isabel e Castanhal. As marcas na motocicleta foram resultados do impacto entre os veículos. O condutor da motocicleta foi atendido por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros às margens da rodovia. O acidente aconteceu na BR-316, entre os municípios de Santa Isabel e Castanhal. Segundo testemunhas, a motocicleta conduzida por Wilker Fernando Silva e Silva colidiu com um ônibus do BRT Metropolitano. Passageiros contaram que foi possível ouvir uma batida na parte de trás do veículo. A vítima foi levada para atendimento médico. De acordo com o Hospital Municipal de Santa Isabel do Pará, onde a vítima foi atendida, mesmo estando de capacete, o motociclista sofreu traumatismo craniano por causa da forte pancada que recebeu na cabeça. O estado de saúde dele é considerado grave. Perícias foram solicitadas para saber a dinâmica do acidente. No domingo, 2 jovens morreram depois de um acidente de trânsito em Castanhal, também na região metropolitana. Nestas imagens, é possível ver a motocicleta em alta velocidade. Após uma curva, o veículo perde o controle e bate forte em uma mureta. Os ocupantes foram violentamente arremessados e morreram na hora. O acidente aconteceu em uma rua do conjunto habitacional Tangarás, no bairro Fonte Boa. O caso foi registrado na seccional urbana de Castanhal. Em São João do Araguaia, no nordeste do Pará, a colisão entre uma moto e um carro deixou uma pessoa morta. O acidente foi na rodovia Transamazônica ontem à tarde. O motorista do carro teve apenas ferimentos leves. Ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Em Tucumã, no sul do estado, a batida entre um carro e uma moto deixou 4 pessoas feridas. O acidente foi na noite de sábado na PA 279. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na motocicleta que foi atingida pelo carro. Todas foram atendidas no Hospital Municipal de Tucumã e depois transferidas para o Hospital Regional. O motorista teria abandonado o carro e fugido. No veículo, policiais encontraram um celular e garrafa de bebida alcoólica. Assustador. Todos os casos envolvendo motocicletas, Quantos casos ainda precisam ser registrados para que a gente mude, se conscientize do perigo que está aí em conduzir 2 rodas de forma irresponsável. Um homem foi baleado hoje à tarde durante uma operação da Força Nacional e do ICMBio de combate ao garimpo ilegal em Parauapebas. A gente vai ao vivo lá com o Madison Santos, que tem mais detalhes sobre essa operação para a gente. Boa noite, Madison. Oi, João, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o JL2. João, essa é mais uma etapa, mais uma fase da Operação Extractio 2, que está realizando grandes ações aqui nessa mesma região desde a semana passada. Já realizou a operação em Curionópolis, em Canaã e aqui em Parauapebas desde o dia 13 de julho, na verdade. Dessa vez as equipes do ICMBio e da Força Nacional voltaram à zona rural de Parauapebas e entraram na região do Rio Azul, que fica dentro da área de proteção ambiental do Igarapé Gelado. Durante as incursões por terra, os agentes encontraram uma estrutura de garimpo em pleno funcionamento. Havia acampamentos, motores, bombas, mangueiras e áreas escavadas para extração ilegal de minérios. E foi durante, João, uma dessas abordagens que houve então um confronto. Segundo as informações da operação, os agentes encontraram um grupo de garimpeiros armados. 2 deles teriam se desfeito das armas, mas um terceiro permaneceu armado. De acordo com os agentes, diante da ameaça foi feito um disparo e esse homem foi atingido na perna e com...
Pois a gente viu aí, o Madison estava contando. 2 armas de fogo, 8 munições e 2 armas brancas, né? Uma pessoa foi presa e outras 10 foram identificadas e liberadas ainda no local, João. As imagens feitas durante essa operação é que chamam muito a atenção também para o impacto ambiental. Você vê aí grandes trechos, né, de vegetação retirada, o solo completamente revolvido e várias lagoas com água barrenta formadas pela atividade de garimpo. João, e as atividades devem continuar dessas operações e percorrer ainda outros trechos da região aqui sudeste do estado. João. Obrigado, Madison. Então, no trecho que falhou, você viu aí o homem foi baleado e já foi levado para o hospital e depois vai responder por esse crime. Obrigado, Madison. A Polícia Militar localizou 2 plantações de maconha em 2 municípios da região nordeste do estado. Ao todo, foram mais de 1.700 pés. Em meio à plantação de mandioca, a droga cultivada livremente. O plantio foi descoberto esta manhã na Vila do Cipoal, na localidade de Jambuaçu, município de São Francisco do Pará. De acordo com a polícia, o acesso ao local era protegido por armadilhas. Parte da droga foi destruída lá mesmo. No sábado, uma operação realizada pelo Batalhão de Operações Especiais da PM identificou um outro plantio. Desta vez, mais de 1.000 pés de maconha nesta área. Uma clareira no meio da mata. A droga era cultivada na zona rural do município de Mãe do Rio. Um helicóptero foi usado para ajudar no acesso ao local. A droga foi levada em um forte esquema de segurança para a delegacia do município nas viaturas do BOP. Parte será periciada, a outra destruída. 2 galos usados em rinhas foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal durante uma operação em Altamira, sudoeste do estado. O resgate aconteceu durante uma operação de combate a crimes ambientais na BR-230. Os policiais abordaram um veículo de carga e encontraram as aves sendo transportadas. De acordo com a polícia, os animais apresentavam ferimentos visíveis, sinais de mutilação, e um deles estava encapuzado. Os ocupantes do veículo confirmaram aos policiais que os galos eram usados para brigas. Eles foram liberados, mas vão responder na justiça pelo crime de maus-tratos. As aves foram entregues aos órgãos ambientais para receberem os devidos cuidados. Os furtos de cabos continuam trazendo prejuízos em Belém. Desta vez, o alvo foi um painel de publicidade em plena Avenida Visconde de Souza Franco, a DOCA. Olha só. O flagrante foi feito esta manhã com um celular. Em plena luz do dia, o homem furta vários cabos do painel de publicidade na Avenida Visconde de Souza Franco, próximo da Rua Bernardo Couto. Ele segura vários fios arrancados, alguns com as fontes alimentadoras de energia. Mesmo com uma das mãos ocupada, segue retirando os cabos de comunicação, os responsáveis por gerar as imagens projetadas no telão. Ele está em busca do cobre ou de outros metais que possam ser revendidos. Depois de alguns segundos, segue tranquilamente caminhando. Chega a passar bem perto do carro, de onde era filmado sem perceber. Depois atravessa a rua e vai embora analisando o material furtado. O criminoso foi preso horas depois por uma equipe da Guarda Municipal e levado para a seccional da Sacramenta. Lá contou que percebeu que o painel estava aberto na noite anterior e voltou pela manhã para retirar os fios. De acordo com ele, os cabos foram vendidos na Vila da Barca. O cobre já retirado e peças do painel foram apreendidos. O homem foi autuado em flagrante por furto e segue agora à disposição da Justiça. De acordo com a Segbel, desde o início do ano, a Guarda Municipal realizou 51 prisões em flagrante por furtos de fiações na capital. E você, o que tem a dizer sobre as notícias desta segunda-feira? Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 999430001. Estamos aqui esperando sua participação, sempre muito bem-vinda no JL2. E a seguir no futebol, as informações de Paysandu e Confiança, que se enfrentam logo mais na Curuzu pela Série C. São 7h22, imagens ao vivo da Avenida Mário Covas, em Ananindeua. Trânsito lento. Volto já. Coração A.
Moradores de uma comunidade na zona rural de Eldorado do Carajás bloquearam na tarde de hoje um trecho da BR-155 no sudeste paraense. Eles cobram a instalação de redutores de velocidade na rodovia. O protesto provocou um longo congestionamento nos dois sentidos da via. Diversos objetos foram colocados na pista e os manifestantes também atearam fogo em pneus. O protesto começou por volta das 3 da tarde desta segunda-feira e interrompeu a passagem de veículos pelo trecho da BR-155 que corta a comunidade. Em pouco tempo, um longo congestionamento se formou. Segundo os moradores, a manifestação foi para chamar a atenção sobre a insegurança de quem vive na vila e precisa atravessar a rodovia todos os dias. A BR-155 é uma das principais rodovias do sudeste do Pará e tem movimento intenso de veículos, inclusive caminhões. Na Vila Betel, os moradores defendem que a instalação dos redutores é necessária para obrigar os motoristas a diminuir a velocidade na área da comunidade. A manifestação só terminou depois da negociação com representantes da prefeitura. O secretário de Urbanismo de Eldorado do Carajás garantiu a instalação das lombadas na área e a rodovia foi liberada para o tráfego. Nós vamos fazer. A prefeitura vai fazer. A gente vai resolver isso. Como a BR-155 é uma rodovia federal, nós também entramos em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para saber se há algum projeto para instalação de lombadas aí nessa área, nesse trecho da rodovia, e ainda estamos aguardando uma resposta. O reajuste da conta de luz no Pará, previsto para 2026, virou alvo de disputa na Justiça. A Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma ação contra a ANEEL e a Equatorial e pede mais transparência no cálculo que pode aumentar ainda mais o peso da energia no bolso do paraense. Conta de luz é gasto fixo na casa de todo mundo. E no Pará, onde a energia já pesa no orçamento, a possibilidade de um novo aumento volta a preocupar os consumidores. Energia elétrica na sua casa pesa muito no seu orçamento? Pesa, com certeza, né? Que pesa. Olha, para onde mora 3 pessoas, né? R$300 é muito, ainda mais para quem passa o dia fora, né? R$220 é a minha média, 200, 220, 240. Isso tentando economizar. Totalmente. O reajuste tarifário, que estava marcado para ser votado no último dia 7, agora está sendo contestado na Justiça Federal. A Procuradoria-Geral do Estado ajuizou no último sábado uma ação civil pública contra a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Equatorial Pará. O objetivo é de garantir maior transparência no processo. Nós entendemos que essa decisão não é uma decisão motivada, ela não explica exatamente o que aconteceu e por isso nós ingressamos com a ação. O relatório, ele apresenta um percentual, que é esse percentual que vai ser levado à deliberação, mas o anexo 1 apresenta um percentual que é quase metade percentual que está no relatório final. Alguns aspectos também não foram considerados com relação à própria participação popular, à efetiva participação. A proposta em debate projeta para os consumidores de baixa tensão um reajuste de 7,40%, enquanto para a alta tensão o aumento alcançaria 8,42%. No caso dos consumidores residenciais, o efeito seria de 7,45%. O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Pará vai acompanhar a votação em Brasília, marcada para esta terça-feira, e participa das últimas discussões antes do reajuste. Foi aprovada em lei federal e destinada à modicidade tarifária em determinadas áreas de concessão, e o Pará é contemplado. O valor que foi repassado à concessão do Pará está aquém de outros estados que têm áreas com menos consumidores e com menos complexidade, o que deve efetivamente ser considerado, no nosso entendimento, pela diretoria. Independente do percentual aprovado, o reajuste deve alcançar mais de 3 milhões de lares paraenses, competindo diretamente com
com outros custos. Atualmente, o Pará figura na lista dos estados com a energia elétrica mais cara do Brasil. Isso, de fato, trará resultados nocivos não apenas para o consumidor residencial, mas também para o empreendedor, para o empresário, para o setor industrial. Então, estamos aí trabalhando junto ao processo regulatório para obter um resultado mais favorável. Nós não precisávamos pagar esse absurdo porque a nossa energia é muito cara e não precisa disso. A gente sabe que tem compostas boas, né? E a gente exporta energia, a gente paga para exportar. Isso chega a ser piada até, mas é a realidade. Caso o aumento tarifário seja homologado, a PGE solicitou à Justiça que o novo percentual não seja aplicado até que todas as divergências sejam justificadas. Um espaço de legalidade que ele pode ir lá e corrigir essa ilegalidade, para corrigir essas distorções, o Estado vai atuar nesse sentido. A Equatorial Pará disse que ainda não foi citada na ação e que o reajuste da tarifa é definido pela ANEEL. A empresa afirmou que aguarda a decisão final da agência. Até o momento, a ANEEL não se manifestou sobre o possível reajuste na conta de energia no estado do Pará. E olha, começou nesta segunda-feira um novo programa do governo federal para evitar o endividamento. É o Desenrola Adimplentes. Para começar, não é um programa para quem está com o nome sujo. Ele foi criado para quem ainda está pagando as contas em dia, mas tem uma dívida com juros altos e corre o risco de repente, se enrolar mais para frente. Imagine que você pegou 10 mil emprestado no banco. O banco cobra juros altos e você está pagando uma parcela todo mês. Você não está inadimplente, só que a dívida ficou pesada. Então, o Desenrola surge como uma possibilidade de trocar essa dívida cara por outra, mais barata, mais em conta. Ficou interessado? Olha, aqui no G1 Pará tem uma matéria que explica detalhes do Desenrola Adimplentes, que começou nesta segunda-feira, está disponível para quem tiver interessado. Aqui a gente tem também as condições, justamente, olha, juros de até 1,99% ao mês, igual ao período que faltava para quitar a dívida original, com possibilidade de extensão de acordo com o prazo restante. Além disso, outras informações, inclusive para quem contratou o FIES. Está tudo aqui no G1 explicadinho para você utilizar e utilizar com consciência para justamente evitar um endividamento futuro. Agora o esporte, o Remo segue na zona de rebaixamento da Série A. O Leão teve a chance de deixar o Z4 neste fim de semana, mas empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro no Mangueirão e viu a oportunidade escapar. Para curar uma ressaca de eliminação na Copa do Brasil, nada como buscar uma vitória no Brasileirão para, quem sabe, enfim, sair da zona de rebaixamento. Essa era a expectativa do Remo diante do Atlético Mineiro, no Mangueirão. Tá para reverenciar Renier! Depois, Alain Minda serviu Bernard. Na volta do intervalo, já teve a chance de marcar. O time estava com dificuldade de chegar com mais perigo. Depois, Pacini dividiu com Marlon dentro da área e caiu. Depois de muita confusão, o árbitro foi chamado ao VAR. A última chance da partida, que terminou mesmo em 2-2. O Ramon abate Abel, apita o fim do jogo. O empate com o Atlético Mineiro não foi o suficiente para tirar o Remo da zona de rebaixamento, onde o time está desde a 5ª rodada do Brasileirão. Agora, os azulinos vão em busca desse objetivo em 2 jogos seguidos longe de Belém. Primeiro contra o Internacional em Porto Alegre, depois o Fluminense no Rio de Janeiro. Vamos continuar acreditando, trabalhando, tem muito campeonato pela frente, tem 16 rodadas pela frente, 8 jogos em casa, 8 fora. Né? A gente conta muito com o apoio do nosso torcedor. São 8 finais que a gente vai ter aqui. Vamos vencer os 8 jogos? Não sei, difícil. Né? Mas a gente tem que fazer o máximo de ponto possível. Assim como também temos 8 jogos fora de casa, que também, né, a gente não vai sair só para apanhar e não, nós vamos buscar ponto, como a gente buscou nos últimos jogos aí do Botafogo, da Chape, né? Nós vamos continuar lutando e a gente acredita piamente nisso. E hoje é a vez do Paysandu entrar em campo. O Papão enfrenta o Confiança logo mais na Curuzu. Quem já está por lá é o João Vanderlei, que traz para a gente as informações. Boa noite, João. Boa noite, Xará, tudo bem?
Já estou por aqui na Curuzu, daqui a pouco. É como se fosse uma final de campeonato para o Paysandu, mas bem antecipada. Estamos na reta final da primeira fase. Hoje é o último jogo da 16ª rodada contra o Confiança, e o Paysandu precisa ganhar de qualquer jeito, porque os resultados da rodada, do sábado e do domingo, não ajudaram. O Paysandu, inclusive, está na 9ª posição, está fora da zona de classificação, que são justamente os 8 primeiros times que avançam para o quadrangular final, né? Os 2 chaves na próxima fase. O Paysandu hoje precisa dessa vitória. Uma vitória simples deixa pelo menos aí o time bicolor na 5ª posição, mas uma vitória por 3 gols ou mais pode deixar o Paysandu até em 3º, caso o Guarani empate ou perca também no outro jogo desta segunda-feira. A escalação inicial saiu ainda há pouco, já com os desfalques do Juninho e também do Hadsley, atacante e meio-campista, que estão lesionados. Novidade fica pela permanência do Pablo Alcântara, titular da ponta esquerda hoje do Paysandu, e o Ítalo hoje mantido no ataque no lugar do Juninho. De resto, o Paysandu é aquele que a gente se acostumou já a escalar nessa temporada, com Gabriel Mesquita no gol, volta hoje depois de ter sofrido uma concussão, Edilson na lateral direita, Carrerete e Bispo zagueiros, o Luciano Taboca na lateral esquerda. Meio de campo com o Caio Melo, Pedro Henrique e também o Marcinho, e o ataque com o Pablo, o Ítalo e o Lucas Cardoso, também mantido, fez gol no jogo passado. O Paysandu teve 2 semanas de preparação para esta partida, sem ser contou com uma pausa longa, e precisa justamente dessa vitória hoje para dar uma resposta para o torcedor. O clube, inclusive, também fez uma promoção. Está com uma falha no sinal de João Vanderlei, mas deu para entender, né? Paysandu entra em campo daqui a pouquinho contra o Confiança, e aí a torcida do Paysandu segue confiando. O jogo é a partir das 8 da noite. Tem comentário, participação aqui no JL2, Márcio Carvalho. Boa noite para você, Márcio. É inadmissível esse aumento na energia elétrica. Temos 2 hidrelétricas de enfeite. Parece brincadeira. Márcio Carvalho, lá de Salinópolis. Pois é, né, Márcio? A gente mostrou, inclusive, na semana passada, aqui no JL2, que a ANEEL vai decidir a partir de amanhã, né? Tem uma reunião marcada para amanhã, justamente para definir esse percentual aí junto à Equatorial, que é um reajuste anual. A Helena Andrade, boa noite para você, Helena. O derramamento de óleo no rio Tapajós está causando grandes prejuízos para o meio ambiente e para a economia de Alter do Chão. É uma situação muito triste. Helena Andrade, de Marabá, que está falando aí sobre o impacto. Mostramos lá, né, o problema com aquela embarcação, mas ali os moradores dizem que outras situações já ocorreram e causam preocupação nesse que é um paraíso, né, Helena? Um paraíso daqui do nosso estado, Alter do Chão. O JL2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.